pessoal. Na semana passada, eu iniciei um pouco falando sobre, na verdade, a educação alimentar e nutricional. Eu fui fazendo uns dois eixos, tanto o eixo histórico quanto o eixo de desenvolvimento em si da necessidade da nutrição na história, né, do Brasil. E nesse eixo histórico, a gente hoje vai falar um pouco sobre as políticas e os programas, né? Falar um pouco lá do passado e vai falar também alguns assuntos que foram relatados. E essa matéria também se vocês não tiveram ainda com a Fernanda lá em Saúde Pública, vocês vão ter contato também com o programa, né, propriamente descrito. Então, eu vou explicar um pouco a parte que cabe à educação nutricional e Fernanda vai explicar de uma forma detalhada também sobre saúde pública, como que vai intervir na saúde pública, né, a educação nutricional. Então, nós, sempre quando a gente começou a entender esse eixo histórico... Consegui aqui. Conseguiu? Então manda aí pro pessoal. Mandei lá. Tá. Quando a gente fala sobre política, sobre a sociedade, a gente entendeu como que a história da sociedade, lá dos nossos antepassados. E aí a gente começa a analisar como que a alimentação ela vai influenciar nessa sociedade, desde dos primórdios lá, que a gente vai ver na década dos anos 50, até atualmente como que isso foi pensado, como isso foi planejado, e como que atualmente a gente verificou. Calma aí. Como que a gente verificou? Tá aparecendo? Tá aparecendo, pessoal? O meu não tá. Não, Carla. Aqui tá. Pra mim tá. Pra mim tá. Não tá. Olha, geralmente quando eu coloco aqui para compartilhar, todo mundo vê. Será que é alguma coisa aí do seu, individual? Ou tenta acompanhar... Agora foi. Então tá. Porque às vezes pode demorar um pouquinho. Então, como que aconteceu lá no antepassado, lá na década de 50 e até culminar, tá, nessa conferência lá em 2010. Então, eu vou explicar um pouco o que aconteceu nessa conferência e aí a gente vai retornar um pouco anteriormente. Calma aí, o pessoal tentando. Então, essa conferência, lá em 2010, ela foi realizada, as conferências, ela tem um objetivo principal em reunir a sociedade civil, tá? E alguns membros... Pega de uma vez. Vamos lá, pessoal. Já leva lá de uma vez e bota para carregar, então. Ela vê como que funciona. Tanto nessas conferências, é um debate que tem participação tanto civil, né? Qualquer pessoa que é munícipe daquela localidade pode participar, e tem também as pessoas que participam dos conselhos, que eu vou explicar mais para frente, e as pessoas que trabalham, né, em cargo público, e aí fazem esses debates, essas conferências com o principal objetivo, a mobilização social e o combate à fome e à miséria. Tá? Isso foi desde esse título, né, do combate de fome e miséria.
foi constatado desde lá da década de 50, e aí houve essa necessidade de começar a montar essas conferências para tentar trazer alguma ideia, tá? E aí a segurança alimentar e nutricional começou a impactar, de alguma forma, alguns programas em diferentes esferas e níveis do governo. Participam a sociedade civil, a sociedade também acadêmica, científica, né, como a sociedade pública também, o servidor público, e começou a dar dimensão, começou a apresentar os eixos da segurança alimentar e nutricional, trazendo para a prática profissional, tá? E com o objetivo principal de proteger e promover o direito humano da alimentação adequada. Lá no primeiro dia de aula, eu falei um pouco e depois falei daquela caderneta, tá? O direito humano à alimentação adequada, ele foi constituído com o objetivo de todas as pessoas terem acesso a uma alimentação adequada. Como eu dei alguns exemplos, independente do local onde a pessoa more, independente da economia do local, independente da economia em si, né, daquela região, a pessoa ela tem direito, é um direito humano dela ter essa alimentação adequada. Então, para ela ter uma alimentação adequada, ela tem que ter o saneamento básico, água tratada, enfim, é uma gama de necessidades com o objetivo principal, o objetivo que culmina, né, na alimentação adequada. E é esse objetivo principal de proteger, né? Se a pessoa ela não tem uma alimentação adequada, ela não tem um saneamento básico, ela dificilmente vai ter uma alimentação adequada, porque ela vai ter uma contaminação, o esgoto a céu aberto, então dificilmente ela vai ter uma saúde. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela foi pensada, analisada como um todo. Lembra que eu falei na última aula que quando a gente pensa em desenvolver uma área, você tenta trazer a parte acadêmico-científica. Lembra que eu falei? Você tem um terreno parado no seu bairro, e aquele terreno ele pode transformar em uma horta comunitária, pode trazer o quê? Um alimento de qualidade, consequentemente trazer esgoto, encanamento, enfim, trazer tudo e desenvolvendo. Só que isso deveria ser esse direito humano deveria acontecer, né? Independente dessa necessidade, tá? E aí, a segurança alimentar e nutricional, ela foi o principal objetivo, o principal eixo foi de tentar promover, né, e ter essa alimentação adequada. Então, eles pensaram como que a gente vai chegar, tá, como que a gente vai chegar, fazer com que essa população tenha essa alimentação adequada. Então, foi por meio de conferência, tá? E nessa conferência, em 2010, houve essa necessidade de impactar a sociedade. De auxiliar, né, tantas pessoas daquela região, daquele município, junto com a parte acadêmica, científica, vai tentar promover
vai tentar proteger e promoção desse direito da alimentação adequada. E a principal forma é reconhecer, né, primeiro, quais as ações que os profissionais possam desenvolver e realizar. Como que essa população, que aparentemente não chegou ainda a esse saneamento básico, dentre outras questões, tá? Outras questões também que entram, como que os profissionais podem tentar realizar, promover para realizar essa alimentação, né, esse direito à alimentação adequado. Então, pensa primeiro que qualificar as ações educativas, tá? Lembra que eu falei na última aula que eu exemplifiquei tentando trazer o que? Um planejamento? Então, primeiramente, as pessoas têm que organizar, depois elas vão planejar uma ação, depois elas vão fazer essa ação, vão monitorar essa ação e, consequentemente, elas vão avaliar junto com, né, o poder público, junto com a parte científica e junto com a comunidade. Então, isso contribui para a qualificação dessas ações educativas. Então, fazer com que esse local que não tem essa alimentação adequada, fazer com que essa promoção, essas pessoas, tanto que se unem através dos conselhos do poder público com alguma instituição de ensino e com a população que necessita, qualificar e promover e ter essas ações educativas, que vão, consequentemente, desenvolver políticas sociais, tá? Essas políticas que muitas vezes foram criadas com o objetivo principal, o objetivo principal de ter esse direito humano da alimentação adequada, e isso permeia até hoje. Então, quando a gente começa a ver o marco histórico, lá na década de 50, onde a soberania da nação, uma nação soberana, ela consegue se organizar de uma forma onde a sociedade ela desenvolve habilidades para fazer com que o país, né, ela desenvolva algumas políticas conforme a necessidade. E a soberania, se o país tem a soberania, nesse momento, né, de uma forma geral, tem a soberania do país, se nenhum outro país interfere nessa soberania, é como se o país tivesse mais a rédea, tivesse mais habilidade, tá, para implementar, na verdade, não só implementar, criar e implementar essas políticas. E aí houve um risco, né, na soberania lá na década de 50. Na década de 60, a gente pensando, voltando lá do primeiro mito da ignorância, depois em relação ao acesso à alimentação, depois à informação. Então, correlaciona aquilo que a gente está falando. Na década de 60, o abastecimento, a estocagem, a distribuição dos alimentos que começaram a pensar, né, ver essa necessidade de ter esse alimento adequado, tendo em vista que a população não estava se alimentando da forma correta, tá? Na década de 50, houve esse incentivo agropecuário devido ao desenvolvimento, para ter uma alimentação de qualidade, ter tecnologias, ter a gestão em relação às estruturas de comercialização, então fazer com que aquele produtor tenha terra, desenvolva a terra dele, fazer com que produza alimentação de qualidade, fazer com que esse produto chegue até a mesa
a mesa enfim, de uma forma geral, porque pode dos brasileiros ou quanto para exportação, né, fazer com que essa alimentação seja de qualidade. E é a forma de regulamentar, né, esse mercado. Então, se a gente for pensar, antigamente, não existia essas facilidades como a gente tem hoje, essa regulamentação que eu digo, um produto, saber quanto tempo ele consegue ficar em determinada temperatura, qual a validade dele, após a abertura, ou na prateleira, ou não existia essa regulamentação. Então, anteriormente, a alimentação, ela não existia, vamos pensar, essa qualidade, onde essa qualidade era muito reduzida, tendo em vista que não existia uma regulamentação. Então, existia, por exemplo, vamos pensar na proteína, porque a vida, né, é muito curta, então os alimentos eram expostos, não tinha regulamentação de nenhum órgão para verificar que aquele alimento fica ali por um tempo, que vai ter insetos naquele alimento, que não vai ser bom para a saúde, que a pessoa pode consumir e passar mal. Então, muitas pessoas, algumas, se vocês forem analisar e verificar alguns filmes antigos, as pessoas até não tinham resistência, às vezes, a uma gastroenterite, enfim, devido à falta de regulamentação, né? Anteriormente, as pessoas comiam, obviamente, a comida que não era de qualidade, era uma comida até que estava contaminada. E aí que houve, né? Houve, na verdade, nessa época, essa necessidade do aumento, o aumento de tentar trazer a indústria, ela teve o objetivo principal de a conserva, na verdade, conservar esse alimento, na verdade, fazer com que esse alimento chegue da forma adequada. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a conservar esses alimentos. Para conservar esses alimentos, obviamente, eles utilizaram o quê? Muitos conservantes que também não eram bom para o ser humano, né? Cometia. Algumas pessoas morriam devido a algumas particularidades de conservante que eles utilizavam, né? E aí foi criando o quê? Nessa necessidade de regulamentar. Antigamente não existia, gente, rótulo não existia. As pessoas comiam o que estava, às vezes, dentro ali daquele vidro, daquele recipiente ali, nem sabia o que tinha ali dentro. Então, houve essa necessidade. Hoje, cada vez mais, essa regulamentação está sendo mais, vamos dizer, não é que seja mais rigorosa, mas que seja necessária. Como, por exemplo, eu não sei se vocês, há pouco tempo agora, houve a necessidade de qualquer produto ter relatando lá. Se o produto contém ou não contém leite, se contém ou não contém glúten, devido ao índice de pessoas que tinham restrição ao alimento, consumiam e passavam mal. Então, a regulamentação, ela serve para que ou você se adequa, retirando aquele ingrediente ou modificando, ou, né, você tem que colocar ali dizendo que contém aquele produto. E vamos pensar, né, anteriormente, o que eles não botavam para conservar esses alimentos, tá? E que não existia, gente, nenhum tipo de monitoramento. Então, a pessoa queria, sei lá, queria conservar um determinado alimento e eles iam
utilizando e fazendo testes e vários, na verdade, existiam laboratórios e eles iam testando o produto e tentando conservar. Só que, ao mesmo tempo, a população ia consumindo, né? Não existia um teste, igual hoje. Você vai tentar ver um medicamento. Existe um grupo controle e um grupo tratado, um grupo lá que foi submetido àquele teste, o outro grupo que não foi submetido. Então, anteriormente não existia isso. Então, colocava aquilo tudo, nem identificava o que era, a população ia consumindo e, né, ia passando mal, ia tendo doença. E essa regulamentação, então, iniciou na década de 70 com o objetivo principal de evitar com que isso aconteça, tá? Na década de 80, houve um desmonte das políticas agrícolas de abastecimento, houve um redirecionamento financeiro devido à quebra, enfim, quebra do país, devido à falta de incentivo. E aí as pessoas elas não queriam mais plantar, elas não queriam mais não tinham, na verdade, ainda, elas iniciaram com uma tecnologia, mas ainda como se elas não tivessem um aporte ou não tivessem, de alguma certa forma, incentivo. E aí o setor, começou a ter redirecionamento financeiro, tá? Para tentar modificar essa realidade. Então, posteriormente, houve a formulação do documento de segurança alimentar, tá? Houve essa proposta com o objetivo principal, né, contra a fome, porque se o país tem tecnologias, mas que não são eficientes ou que a população, os produtores não tenham, enfim, né, um tipo de incentivo que eu digo de uma forma geral, acadêmico, científico, né, incentivo que seja incentivo financeiro. Então, pensou como que um país, né, como o Brasil, se não produzir uma alimentação de qualidade, se não tiver, como que como que as pessoas vão se alimentar, como que vai ter, as pessoas não vão ter nenhum alimento, né? Se não plantar, não vai ter o alimento. Então, essa proposta, ela teve como diretriz a Política Nacional de Segurança Alimentar, e a proposta principal foi o Conselho de Segurança Alimentar. O objetivo principal foi de atender às necessidades alimentares e atingir a autossuficiência da produção de alimentos. Então, esse conselho, ele foi pensado lá em 85 com o objetivo de auxiliar existe as esferas, tá? A esfera federal, estadual e municipal, e houve a necessidade de tentar acompanhar, de tentar criar desde os municípios esse conselho, ter o acompanhamento. O conselho, como eu falei, ele tem essa participação da sociedade civil, são os produtores da região que eles participam também. O objetivo principal é ter essa necessidade alimentar atendida e fazer com que esse município, essas regiões, produzem e sejam autossuficientes, fazendo com que eles tenham alimentos de qualidade. E foi um marco na 8ª conferência, tá? Lá em 1986, foi a primeira Conferência Nacional de Alimentação. O objetivo principal, a proposta principal, tá? Foi a formulação de política nacional da alimentação e nutrição. Então, foi fomentado
lá vocês vão estudar também isso em saúde pública. Foi fomentado lá em 1986, tá? Com a 8ª conferência. Essa proposta, ela foi pensada, tá? Lá em 1986. E aí começou a assim, ter os desdobramentos, tá? Como política, como que vai ser aplicada, como que vai ter essa funcionalidade, tá? E aí, em 93, houve as parcerias na busca da solução, problema principal, a fome da miséria do país. Então, a segurança alimentar e nutricional, como parte da agenda nacional, o objetivo principal foi promover essas mudanças nos programas de alimentação e nutrição, tendo em vista que teve implementação o Programa de Alimentação ao Trabalhador e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Programa de Alimentação ao Trabalhador, ele foi instituído com o principal objetivo das empresas cuidarem também dessa alimentação do trabalhador. Então, por exemplo, hoje, se uma empresa ela contém mais de 50 funcionários, ela tem a necessidade de ter um nutricionista, tem a necessidade de cadastrar nesse programa de alimentação do trabalhador. Qual o objetivo principal? É fornecer essa alimentação adequada. Qual o objetivo principal? Ter alguém, eu vou confirmar, mas acho que é 50, sim. Mas ter alguém que vai não somente acompanhar essa produção, programar um cardápio, planejar, fazer com que essa alimentação chegue para o trabalhador de uma forma correta. Então, existem empresas que são cadastradas, por exemplo, que fornecem café da manhã, almoço, aí no turno, aí geralmente no outro turno, recebem lanche da tarde, jantar, e às vezes outro turno, jantar e ceia. Então, cada refeição existe, conforme o programa de alimentação do trabalhador, existe a particularidade de ter uma quantidade, por exemplo, de macro e micronutrientes, principalmente de macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio. Existe uma necessidade de acompanhar, será que o que foi programado está sendo atendido e os funcionários estão aceitando essa alimentação? Qual tipo de ação educativa, tá, que está sendo realizado para esses trabalhadores em relação à nutrição, em relação à alimentação adequada? E um outro programa, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele é um programa também que ele é um programa amplo, um principal objetivo também de acompanhar as crianças com o mesmo sentido, ter nutricionistas para fazer o planejamento do cardápio, acompanhar o planejamento, treinamento das merendeiras, verificar a proporção de proteína, carboidrato e lipídio conforme as refeições, tá? Fazer ações educativas, não somente com as merendeiras, mas com os alunos, fazer acompanhamento de educação nutricional, acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento dessas crianças. Então, o que está sendo
planejada as crianças estão consumindo e como que essas crianças estão. Então, fazer uma avaliação dessas crianças. O programa, ele é muito, na verdade, o PNAE também é um programa muito completo. Só que a gente, às vezes, não encontra a realidade, né, em alguns municípios. A gente não consegue verificar que o nutricionista, dependendo da quantidade de escola, consegue monitorar. Na verdade, ele tem que fazer, sim, o planejamento do cardápio, mas muitas vezes eles não conseguem. Às vezes é 1 ou 2 nutricionistas, um número de escola bem grande, e ele não consegue ir com regularidade, né? A cada escola, verificar como que está o desenvolvimento, crescimento de peso e altura das crianças. Então, esse programa é um programa também ele é bem maciço, um programa que é bem desenvolvido, mas ele é bem planejado, bem elaborado, mas não é a realidade de muitos municípios, tá? Então, existem municípios aí que conseguem fazer todo esse acompanhamento, mas muitos não conseguem, não tem a quantidade de nutricionistas suficiente para atender toda essa demanda. E aí vocês vão ver individualmente o PAT em um ano, e o PNAE vocês vão ver também em saúde pública, tá? E aí, em 94, houve a primeira Conferência Nacional do SAM, com o objetivo principal de desenvolver essas políticas e articular a comunidade, a sociedade civil. O fornecimento desses programas, por exemplo, com renda mínima, fazer com que, na época, essas pessoas que tivessem uma dificuldade financeira, né, transformassem em forma de renda para essas pessoas, tá? Então, uma renda mínima. Então, bolsa escola, bolsa saúde, enfim. Na verdade, isso tudo se juntou e transformou, né, no Bolsa Família. E em 95 houve uma extinção, uma necessidade da extinção do Conselho. Houve, na verdade, um princípio de extinção do Conselho devido à implantação desse conselho com o objetivo principal de programa da comunidade solidária. Então, houve esse programa que foi pensado, e a elaboração de relatórios que seriam apresentados, tá? De uma forma, seriam apresentados, colhidos e apresentados, tá? Diretamente para a esfera federal. E, de uma certa forma, ela foi iniciada de uma forma, tentou-se ampliar com o mesmo princípio da segurança alimentar e nutricional, e algumas questões relacionadas ao papel do comércio em relação de uma forma, fomentar, né, o comércio internacional, a condução dessa política econômica rumo, né, à reforma agrária, e na verdade, a reforma agrária, ela foi pensada de um jeito, né, ela foi pensada para a pessoa lá ceder, utilizar aquela terra, fazer com que aquela terra produza, tenha o alimento de qualidade, mas muitas vezes a gente verifica que a reforma agrária, ela não foi fomentada e não foi, de uma certa forma,
o que estava planejado não foi realizado, né? E a segurança alimentar e nutricional, ela teve como um referencial obrigatório tentando trazer um direito, tá? Em que sentido? E de que forma, né? Em forma de iniciativas. Então, por exemplo, de uma certa forma, o direito à alimentação adequada, trazer com um objetivo de conjuntos e diretrizes, tá? Que seria uma orientação prática dos estados, né? Que significam os países. Então, isso foi pensado de uma forma mundial. A segurança do alimento e a proteção, né, do consumidor, com o objetivo de ter esse alimento de qualidade, esse alimento saudável, fazer com que isso chegue ao consumidor, garantir, né, diversidade da alimentação e práticas alimentares também saudáveis, tá? Então, só para a gente fechar um pouco, para a gente entrar na lei orgânica. A segurança alimentar e nutricional, o conceito, a princípio, ele foi extinto com o objetivo de talvez não ter a necessidade atendida, não ser eficiente. Na verdade, a palavra seja correta essa, eficiência. E aí houve a necessidade de pensar de uma forma, fazer com que, de uma forma geral, os países pensem, né? Os estados pensem como que funcionaria. Então, existem tributos, né, de exportação, importação. Então, isso tudo, os estados, né, o que significa o país, os países, né, quando a gente fala estado maior, a gente quer referenciar os países, isso é um acordo entre os países, né, quando fala produtos para exportação, isso tudo é combinado, isso tudo é analisado entre os países, a proporção, né, à medida que os conselhos, né, a forma que eles vão se reunindo e vão desenvolvendo essas políticas. E em 2006, houve a necessidade da criação, né, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN. Eu até comentei um pouco umas aulas para trás, bem superficial mesmo. Então, essa lei orgânica, ela foi criada, tá? Com o objetivo de ter esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAM, como uma parte operacional, como uma rede operacional. Então, com o objetivo de formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração e esforços entre o governo e a sociedade civil e promover o acompanhamento, monitoramento da avaliação, tá? Posteriormente, em 2007, houve a necessidade de criar uma Câmara, tá? Essa Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional, que se chama CAISAN, ela é a integração dos ministérios, que são as secretarias, né? Onde a CAISAN, essa que seriam essa integração dos ministérios, como se juntasse todas as secretarias daquele município, e ali vai o quê? Acordar como que vai funcionar, fazer com que essa segurança alimentar e nutricional
aconteça. Então, vai juntar lá no município de vocês, vai juntar várias secretarias, tá? Então, sempre vai ter, são reuniões acordadas aí, cada município tem a sua individualidade, e ali vai juntar, vai criar-se um plano, tá? E esse plano, são poucos municípios que têm esse plano. É como se criasse um plano daquele município ali, com base com base de dados nas secretarias. Então, vai ter base lá da educação, da Secretaria de Saúde, Agricultura e Pesca, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Secretaria de... Aí são secretarias, como se juntasse todas as secretarias, obviamente, relacionadas, Secretaria de Governo, as secretarias em prol, tá, com o objetivo principal da segurança alimentar e nutricional. Então, houve a necessidade da criação da política nacional, tá, de segurança alimentar e nutricional, e torna-se o quê? Uma forma permanente. Ela tem a necessidade de ser permanente, né? Ela houve a necessidade de ser criada para fazer com que essa Câmara aconteça, tá? Fazer com que esses municípios se juntem em ministério, que são as secretarias, né? Então, essas secretarias se reúnam com o principal objetivo de debater o tema de segurança alimentar e nutricional. E é um caráter que é permanente, não é ter a formação da Kaizen por um tempo e assim, dissolver, né, acabar. Não existe um subtema. O tema principal é sempre buscar a segurança alimentar e nutricional do município, tá? De uma forma geral, e aí você vai desenvolvendo várias atividades que vocês podem melhorar. Então, por exemplo, como que você faz uma lei, né? Na verdade, uma lei não, você faz um planejamento. Então, você vai juntar dados. Então, vai juntar dados lá da saúde, dados do CISVAM, dados da Secretaria de Educação, por exemplo. Quantos alunos que estão, né, que estudam em escolas públicas, como que chega a alimentação para aqueles alunos, se tem agricultura ou não familiar, e aí você começa a desenvolver várias habilidades, tá, dentro dessa Câmara, tá? E aí, lá em 2012, houve a necessidade de um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, lá em 2012, pegou e verificou o quê? Há uma necessidade de ter um planejamento, um plano nacional, né? Que antes era o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e aí houve o principal objetivo de estabelecer, tá? O Ministério da Saúde estabelecer esse plano, com o objetivo principal de controlar e prevenir os agravos de doenças, né, consequentes da insegurança alimentar e nutricional. Que seria isso? A população, os agravos, ou, né, prevenir e controlar. Então, se a gente tiver com surto de alguma doença, se tiver com grau de anemia, se tiver com alguma doença, um surto, né, de dengue, o que isso pode acometer a segurança alimentar e nutricional? Será que
isso não vai impactar na saúde da pessoa, né? Então, promover e controlar a regulação dos alimentos, então vai em todas as esferas, desde que esse alimento é plantado, né, em relação à utilização de agrotóxico, ter a regulamentação da quantidade, ter esse controle, estruturar a atenção nutricional e rede de atenção à saúde. Então, pensar de uma certa forma como que a saúde vai impactar, como que a saúde pode se estruturar no sentido de o que ela pode fazer, tá? Como que ela pode ser pensada para ter essa atenção nutricional. Então, por exemplo, a partir do momento que o Ministério da Saúde cria um guia, esse guia, ele é de acesso a um documento público, tá? E ele tem acesso, ele fornece informações onde as pessoas da própria atenção básica, elas têm propriedade de utilizar, essas informações, tá? O objetivo também de fortalecer a vigilância alimentar e nutricional. Como assim? O objetivo de como que ela vai verificar? Como que o CISVAM, por exemplo, como que ele é pensado para acompanhar essa pessoa? Então, a gente tem lá a criança, né? O CISVAM, ele vai acompanhar a pesagem daquela criança, a altura daquela criança, e depois o quê? A princípio cadastrou, né, no programa, e depois verificou o acompanhamento. Então, vai acompanhando essa criança. Se aquela unidade de saúde verifica o quê? Que as crianças estão ficando com desnutridas. Então, como que os dados do CISVAM, que são dados epidemiológicos, servem para nortear. Então, o que pode ser feito para modificar essa realidade? O que naquele bairro está acontecendo que as crianças estão ficando desnutridas, né? Então, o objetivo principal é de vigilância. Fortalecer e acompanhar esses dados, tá? E descentralizar o CISAM para todos os estados e municípios, porque o CISAM, ele era a nível federal, e aí houve a necessidade de que os estados e municípios também efetivarem os seus acompanhamentos, os seus conselhos, tá? Desenvolverem também essas habilidades. Em 2015, houve um pacto nacional para alimentação saudável, com o objetivo principal de ampliar as condições de disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis, para combater o sobrepeso, obesidade, doenças decorrentes da alimentação inadequada da população. Então, esses pactos que vão acontecendo são mediante o quê? Análise, dados do IBGE, dados que vocês, por exemplo, o município de vocês que tem o CISVAM, eles vão sendo fornecidos, o Estado pega, né, essas informações, envia para o governo federal, e o governo federal vai analisar, os dados do IBGE também são analisados. Por exemplo, acho que esse ano já estava um planejamento para começar a mapear os dados. Inclusive, verificar
peso e medida, tá? Fazer uma avaliação das pessoas, né? Que eles tiverem o N, né? O número mínimo que eles entrevistam. Então, esse pacto, ele foi criado com o objetivo de quê? Já detectou, né? Quando cria-se um pacto nacional, é que já foi detectado que o quê? Que a população está com sobrepeso, está obesa, tem doenças acometendo, doenças nutricionais, e criam-se pactos para tentar planejar algumas políticas para intervir nessa realidade. E aí, houve um programa de transferência condicionada de renda. Então, políticas de proteção social e combate à pobreza, que houve a necessidade de juntar, né? Como eu falei, antes era o Bolsa Escola, Bolsa Educação, e aí houve a necessidade de juntar e transformar em programa Bolsa Família, tá? Então, verificou-se o quê? Que como que eles vão intervir? A população verificou o quê? Que a população que tem um valor aquisitivo mais baixo são pessoas que estavam ficando mais obesas, com mais sobrepeso, obesidade e, né, com a alimentação mais inadequada. Então, foi juntado, foi a necessidade aí de juntar, né, juntar os programas e transformar em Bolsa Família. E aí, como que esse Bolsa Família funciona hoje? Existem as esferas. Então, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, como que funciona? A pessoa vai faz o cadastro único lá no CRAS, né? O CAD único, cadastra lá. E aí, conforme a renda, né, da família, se a família tem renda ou não, ela é cadastrada e aí ela vai receber o benefício ou não. E aí, o CAD único, ele vai, dependendo da necessidade, se tiver mulher entre 14 e 44 anos, que possa ser idade, que eles falam idade de risco, no sentido de... Ai, meu Deus, não é idade de risco, idade de... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Período fértil. Acaba que entra até 44 anos. Então, 14, 44 anos, período fértil. Então, a mulher tem que ir à unidade de saúde semestralmente avisar se ela está grávida ou não. Tá? Se ela estiver grávida, ela tem direito a uma variável. Se ela tiver um filho até 7 anos, ela tem direito à variável desse filho, tendo que cumprir o papel dela, pesando e medindo essa criança nessa unidade de saúde e estando com a vacina em dia, tá? Se a criança já ultrapassa 7 anos, a criança está lá na escola, e aí ela tem que o quê? Ter o percentual de frequência, tá? Se também não tiver, perde também um benefício. Então, de alguma certa forma, essas políticas foram criadas para tentar minimizar e combater, né, a pobreza. A gente sabe que é um número muito irrisório, nem chega a R$ 50 por variável, e existe um limite de 6 variáveis. Então, se a mulher estiver grávida e tiver, enfim, mais 6 filhos, 7 filhos, ela pode ter 10 filhos, ela não vai receber a variável, tá? Então, existe uma variável de até 6.
Houve também a necessidade da Política Nacional da Alimentação e Nutrição com o objetivo principal de diretriz abrangente, linkar, né, a atenção nutricional no SUS, em busca da garantia da segurança alimentar e nutricional para a população brasileira. A necessidade de estratégias intersetoriais, como eu falei, de desenvolvimento humano, saúde, educação, que vão extrapolar, né, não somente o setor da saúde, mas com foco em combater, como um pacto, né, o último pacto que teve aí, combater a obesidade, a prevenção de deficiências nutricionais e promoção de educação alimentar e nutricional em meio escolar, além de estratégias de caráter e emancipação de indivíduos e promovendo a participação das pessoas, né, em relação à sociedade civil, participando dessas conferências. Houve a necessidade de políticas públicas que vão participar do projeto que envolve o alimento do campo à mesa, que foi um dos que a gente até falou de um dos eixos da semana passada, que eu só falei. Qual o principal objetivo do setor de produção de alimentos, né? Tentar fazer com que a agricultura urbana aconteça, como o exemplo eu dei, as hortas comunitárias, hortas escolares, domiciliares, melhorias de saneamento básico e proteção ao meio ambiente. Então, houve a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para desenvolvimento rural e sustentável, assistência técnica e apoio às formas agroecológicas, qualidade e agregação do valor de produtos alimentares, como suporte técnico, financeiro e de infraestrutura. Pensou-se também na produção, né, as feiras agroecológicas, tá? Então, houve a necessidade de ampliação, né, de pensar como que vai ter essa qualidade. Então, de não somente a área urbana, a área rural, mas a área urbana participa também, fazer com que participe. Hoje, né, se você puder ter um tempero que não ocupa espaço, você ter uma mini horta na sua casa, você ter lá hortelã, cebolinha, é fácil de plantar, cultivar, e você tem um mínimo, né, de uma alimentação adequada, pelo menos um mínimo de um tempero, e isso não demanda espaço, tá? O acesso ao alimento, seja uma regulamentação pública do mercado de produtos, tá? Em forma de sacolões. Então, houve essa regulamentação também. Organização de grupos de compras comunitárias, fazer com que algumas pessoas, alguns grupos, né, transformem em cooperativas, e aí eles conseguem vender, participar e vender para as escolas, tá? O estilo governamental e implantação de restaurantes populares, cozinhas ou padarias populares. Então, isso faz com que o alimento produzido naquele local forneça de uma forma, esse alimento seja cultivado, seja fornecido de uma forma correta para a própria população, né? Esse alimento chega adequada para a própria população que não tenha, né, condição através de restaurante popular. Fiscalização de restaurantes e serviços de alimentação com a garantia de qualidade de alimento servido. Então, houve a necessidade aí dessa fiscalização. Hoje em dia, alguns municípios você acaba não ouvindo, mas quantos escândalos a gente já não viu de alguns restaurantes, né? Produto vencido, alguma praga, né? Bicho, alguma praga que tem no estabelecimento. Então, houve necessidade de fiscalizar, né? Capacitação do pequeno produtor, né? Desse produtor local.
o principal objetivo, combater o desperdício dos alimentos, promoção de redes de economia solidária, com o objetivo de favorecer a comercialização de produtos que sejam produzidos de uma forma de associação cooperativa, ações de proteção e promoção e apoio a estilos de vida saudáveis, regulação de rótulos de alimento, estimula as práticas alimentares, inserção de elementos educativos em principais formas de programas públicos e alimentares de entidades sociais, de uma forma universal, regulamentar a oferta da alimentação escolar, captação de técnica, fornecimento e agricultura familiar, estimula a formação dos profissionais que atuam nas áreas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, estimula a participação da população no controle social das políticas públicas, as ações educativas, com o principal potencial, tá, de ser um elemento transformador quanto realizado a forma da sua competência, fazer com que isso ocorra, essa alimentação chegue de forma adequada, eficiente, tá, seja competente. E aí existem os desafios do campo da alimentação e nutrição, por exemplo, na atenção básica. A gente sabe aí que tem uma tramitação de ter nutricionista na atenção básica, tá? Devido à necessidade de ter, se a gente tem que promover, né? Não só tratar patologias, mas promover essa alimentação. Então, um conjunto de ações de saúde no âmbito, seja individual, tratar, reabilitar e manutenção dessa saúde, tá? Que é o principal objetivo da atenção básica. Programa de Saúde da Família, que é o PSF, é uma estratégia, tá, que vai acompanhar, tá? Então, são agentes comunitários que vão verificar lá de uma forma individual, acompanhar alguns casos, devido a alguma necessidade, né? Alguma pessoa que esteja em tratamento ou reabilitação. Então, existe, uma programa de saúde da família, então o agente comunitário, o enfermeiro, o médico, tá? Como se fosse os profissionais, os profissionais com cuidado, né, nessa família, fazendo esse acompanhamento mais de perto. O processo de trabalho das equipes de atenção básica vai mapear as condições e riscos da saúde nos territórios, então verificar qual a necessidade, quais os principais doenças que acometem, o que pode ser modificado, ter essa vigilância na saúde, atendimento humanizado, né, em relação a ter vínculo, né, com o munícipe, a construção de parcerias intersetoriais, tá, com o objetivo principal de promover a saúde e desenvolver ações de educação, né, para aquela população, ações de alimentação e nutrição, o principal componente da agenda, tá, da atenção básica, o principal objetivo é esse. A formação que seja crítica e que ultrapasse as técnicas, né, desses protocolos, com o objetivo principal de intervir e relacionar, tá, a nutrição. Então, o objetivo principal é correlacionar trazer com que, se não tem um nutricionista ali, mas que seja encaminhada uma noção básica, você treine um nutricionista, os poucos que tem, às vezes o município treina essas equipes de atenção básica, você está vendo que aquele paciente está aumentando a pressão, está ficando mais grave, que encaminhe, que faça uma dieta, né, que verifique o que pode melhorar, né, naquele paciente. E subcampos de atuação, dados epidemiológicos de nutrição para tentar intervir, política, planejamento e gestão de alimentação e nutrição,
as ciências sociais, humanas, em alimentação e nutrição, que vai consolidar esse campo, né, fazer com que seja relevante. Então, é um desafio ainda para a gente por não estar ainda, não está ainda na ponta, né? Na verdade, a gente só treina a ponta. E a Lausanne, né, que é a garantia do direito da alimentação adequada, PNAM, tendo aproximação, né, com as políticas do SUS, ó, a gente tem como a implantação é a forma que chega essa informação para a ponta, tá? Lá para a atenção básica. Ó, por exemplo, o Guia da Alimentação da População Brasileira é uma estratégia para implementar a diretriz e a promoção da alimentação adequada e saudável, tá? Então, é uma estratégia, né? Não significa que não tem nutricionista lá na atenção básica, mas vocês tentam, quando vocês estiverem atuando, né, passar, treinar e fazer um encaminhamento. Você vê que aquele paciente está ficando mais grave, que a glicemia não está conseguindo ser controlada. E no guia, né, tem informações básicas, né, de uma nutrição que cada indivíduo deve ter. A estratégia global, com o principal objetivo de promoção da alimentação adequada, atividade física e saúde. O marco da referência, né, da educação alimentar e nutricional em relação à política pública. O objetivo principal de qualificar, né, as pessoas. A atuação, do nutricionista, ele ainda está em desenvolvimento, tá? A gente ainda existe uma solicitação ainda que está em tramitação, e existem alguns eixos, né, principais de trabalho do nutricionista, que tem como referência para reverter, né, algumas ações. E no cenário que existe problema nutricional devido a uma dimensão epidemiológica, então tem um conjunto de ações, né, doenças crônicas, alguma endemia, algum envelhecimento populacional, então são dados epidemiológicos que eu posso modificar. Então, eu estou vendo uma pequena população ali, uma endemia, uma pequena população que está com algum tipo de uma doença crônica, né? Aquela população está envelhecendo, está todo mundo ficando, enfim, com uma hipertensão, com uma diabetes, enfim, o que pode modular e tentar mudar, tá, esse cenário. O padrão também aconteceu a deterioração do padrão alimentar brasileiro, que aumentou o consumo de alimentos ultraprocessados. Antes era super normal, e assim, alguns mantêm, mas modificou muito. Era o arroz, feijão, a carne, vegetais, e mudou muito, transformou muito o alimento processado, e isso teve, né, enfim, muitos agravos para a saúde. O panorama e a demanda que justifica o papel do nutricionista assumir, né, essa atenção básica com o objetivo principal de incentivar, treinar essa equipe da atenção básica, com o principal objetivo, incentivar o aleitamento materno, que a gente acredita que o aleitamento materno, a criança que recebe esse leite, ele tem uma saúde diferenciada, desenvolvimento cognitivo, é uma criança que vai estar suscetível a menos doenças. Gestão de programas de suplementação de micronutrientes, tá? Vitamina A, suplementação de ferro, cuidados à nutrição a doenças crônicas, né, não transmissíveis, em caso de risco nutricional, vigilância alimentar e nutricional, que é o CISVAN, tá? Que são ações da nutrição, inquéritos e estudos epidemiológicos. Existem, conforme algumas perguntas, né? Vocês vão aprender isso em avaliação nutricional. Inquérito é um questionário que você faz, algumas perguntas que já são específicas para uma faixa etária, tá? Que ele é utilizado para colher as informações que você coloca no CISVAN para você analisar. Então, por exemplo,
a criança foi amamentada ou não foi, utilizou complemento ou não utilizou, essa criança, como que foi a introdução de alimentos. Então, existem algumas perguntas que já são padronizadas. O mapeamento de territórios de atenção básica, planejando ações, né, intersetoriais e de várias, de uma certa forma, analisado. Então, aquele território lá, mediante a necessidade, vai utilizar aquela ação. Formulação, acompanhamento e avaliação de políticas voltadas para a segurança alimentar e nutricional e voltados também para o programa do Bolsa Família. A inserção do NASF, onde é um conjunto de profissionais que vão estar na atenção básica somente para desenvolver essas atividades. Como eu falei, ainda a intervenção, o número é ainda muito insuficiente de nutricionista, eu digo de uma forma geral, e a necessidade de ter um nutricionista ali, né, na atenção básica, para mudar, para ter um atendimento individual, para ter o seu tratamento de agravos, aumentar essa gama desses profissionais. As intervenções que visam mudança no comportamento alimentar, a fim de ampliar e adesão no tratamento da nutrição. Então, é um tratamento, né, individualizado, tem que ter uma manutenção, né, que seja de uma forma de educação e saúde, né? É um modelo ainda individual, tá? Um modelo tradicional. E a questão alimentar nas práticas públicas como um cenário atual, o desafio e as nossas perspectivas, né? Como avançar o desenvolvimento de políticas públicas que sejam efetivas para a promoção da alimentação adequada, né, saudável do nosso país. Então, são ações desenvolvidas para serem analisados os eixos de ressignificação do ato, né, da comida, de cozinhar, de ter esses alimentos de qualidade, resgatar o sentido existencial, por exemplo, do consumo do arroz e feijão, que em algumas localidades isso já não existe mais, ampliação na consciência da dimensão, né, política, de uma forma geral, ter esse alimento de qualidade, avanço nas ações de caráter regulatório e diferentes elementos do sistema alimentar, publicidade, né, que acabam, de uma certa forma, não existia essa regulamentação. Então, falava que a mídia, né, influenciou, o marketing influenciou muito no ato da alimentação, né, as pessoas estarem se alimentando muito, de uma forma muito negativa ainda. A rotulagem dos alimentos, a regulamentação de cantinas escolares foi um grande ganho, tá? Em relação à taxação de determinados alimentos, né, que são alimentos que não trazem benefício, então serem taxados, né, realmente os alimentos ficarem mais caros, regulação de uso de agrotóxicos que contaminam, né, os alimentos, então tem que regular e ter um acompanhamento, né, principalmente a análise dos agravos, então ter uma redução, enfim, foi um ganho também, tá? Regulação da composição de alimentos ultraprocessados, que houve essa necessidade também de monitorar. Então, alguns avanços pressupõem que tem um engajamento da articulação, né, de vários setores, né, várias áreas que elas vão impactar na saúde, no desenvolvimento social, né, que seja do campo, dentre outros fatores, que vão mudar as estruturas do padrão do consumo e o modelo de desenvolvimento, né, do país. E aí a gente começa a verificar que a existência de uma forma diferente entre a formulação das políticas públicas e ações, né, que são desenvolvidas no âmbito da alimentação e saúde.
a gente vendo um distanciamento entre os discursos e as práticas em torno da alimentação, a alimentação adequada, tá? Então, a gente vê ainda somente fala, né, nas criações de política pública, mas ainda a gente vê esse distanciamento. E aí, de uma certa forma, eu queria que vocês falassem sobre esses itens aqui, tá? A urgência de novas perspectivas para as práticas de educação alimentar e nutricional, que vocês possam pensar o que deve ser modificado nessas práticas de alimentação adequada. O fortalecimento do processo de formação profissional, o que vocês acham em relação a isso? Se isso vai impactar, né, ou não? E o outro item é investimento na produção de conhecimento do campo. Eu quero que vocês respondam esses 3 itens, tá? Estão me ouvindo, pessoal? Pode repetir, Carla, por favor? Esse daqui que vocês estão conseguindo ver é o que está no último item, no último slide, penúltimo, na verdade. O primeiro item vocês vão falar, desenvolver, o que vocês acham da urgência de novas perspectivas para as práticas de educação alimentar e nutricional. O outro item é fortalecimento no processo da formação profissional, no sentido de no sentido que eu quero que vocês pensem. Os profissionais, né? Cada profissional utilizando o seu conhecimento, como que pode impactar na segurança alimentar e nutricional. E o outro item é investimento na produção e conhecimento do campo. O que vocês acham em relação a esse item? Pensando no direito humano da alimentação adequada. O que vocês acham? O que vocês o que vocês podem analisar, na verdade, e relatar, tá? Se deve ter essa necessidade de investimento ou não. Mais alguma dúvida, pessoal? Semana que vem eu vou explicar mais um pouquinho dessas políticas, tá? E aí a gente vai dar continuidade. Hoje só foi para dar uma pincelada, foi para falar um pouco como que foi tendo desdobramento, tá? Da segurança alimentar e nutricional, através de conselhos, pactos, o que foi criado devido à necessidade. E aí, na semana que vem, eu vou desdobrar mais. Hoje foi uma pincelada, e aí eu vou falar um pouco mais dos políticos. Ok? Tá show. Então tá bom, pessoal. Semana que vem, então, a gente dá continuidade a essas políticas. E aí, esses 3 questionamentos que eu coloquei para vocês me enviam até segunda-feira que vem, tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. E semana que vem a gente está aqui dando continuidade desse item da matéria, tá bom?